Tá chegando cada vez mais o final de Handmaid's Tale e a gente chega agora no no nono episódio, heróico ou heroic, depende do seu gosto de línguas. E o episódio que a Elizabeth Moss disse que foi o mais difícil de fazer dessa temporada. Não foi isso que ela falou. O mais desafiador de todo Handmaid's Tale foi dessa temporada, não. Então tá. You were supposed to be one of the strong ones. Antes da nossa análise do episódio, eu quero deixar um recado para as pessoas que estão vindo aqui nos comentários defender o Bolsonaro quando a gente fala mal dele. Eu gostaria de fazer uma sugestão para essas pessoas prestarem um pouco mais de atenção na série, nas críticas sociais que a série faz, na questão do feminismo que ela aborda e que é muito clara, é muito óbvia e que se contrapõe fortemente ao que o Bolsonaro tem feito no Brasil. Essa questão da mistura da religião, do moralismo com a política também é algo muito forte em The Handmaid's Tale. E a gente vê em uma semana várias notícias que fazem a gente comparar o que está acontecendo no Brasil com alguns pontinhos ali de The Handmaid's Tale. E, no fim das contas, o Bolsonaro é uma pessoa que homenageou um torturador da ditadura que colocava rato em vagina de mulher. Então, gente, quando vocês vêm aqui defender o Bolsonaro, vocês estão dizendo mais sobre vocês do que sobre a gente. E eu fico com a consciência tranquila, porque essa semana também eu vi um homem querendo explicar para Margaret Atwood, que é a escritora do conto da Aya, que ela estava vendo a série da maneira errada. Fica aí essa dica para vocês analisarem, pensarem nas críticas que The Handmaid's Tale faz, compararem um pouquinho com a realidade que a gente está vivendo. E aí a gente pode conversar, porque só vir aqui e jogar umas palavras não tá funcionando muito bem. Que coisa absurda. Quando eu vi o promo desse episódio, eu fiquei um pouco chocada. Eu fiquei com a expectativa, na verdade, baixa pro episódio, porque ver a June com um bisturi correndo atrás da Serena, eu pensei, meu Deus, o que estão fazendo? O que é isso? Que novela! Mas, na verdade, não foi muito bem isso que o promo mostrou. Eu achei muito sensível, uma construção da June perdendo a sanidade de ficar enclausurada naquele espaço. Eu achei muito bem feita. E o episódio foi dirigido pela Dana Reed, que dirigiu o 11º episódio da temporada passada, e ela acabou de ser indicada ao Emmy pela direção desse episódio. Assistindo a esse nono episódio, fica meio claro que, beleza, o sexto vai lá, mas o sétimo e o oitavo não fariam a menor diferença nessa narrativa, porque não trouxeram absolutamente nada pra trama andar pra frente. Agora a gente volta a ter um pouquinho dos subtextos, das coisas que não estão ditas, de coisas que não estão explícitas, então volta aquelas trocas de olhares, expressões que já denotam a emoção e já denotam a fala que sairia daquela pessoa, da personagem. Voltou a ser um episódio mais no ritmo do que é Handmaid's Tale, né? Do que a gente está acostumado, pelo menos, das outras duas temporadas. Algumas questões precisaram ser faladas, como no fim do episódio a June conversa com a Natalie, falando a decisão que ela tomou a partir desse momento, mas em outros pontos basta o olhar da June, basta uma expressão de desespero pra gente entender o que ela tá falando. E a direção faz isso muito bem, guia muito bem essa atriz que a gente ama e que tá sensacional. Eu acho que por esse episódio ela merece muito ser indicada a prêmios. E ao acompanhar o processo de desumanização da June no episódio 9, no Heróico, aí fica mais claro, ela dá algumas justificativas e algumas pessoas também falam sobre o que ela fez, né? A Junine, principalmente, joga na cara dela, você tá sendo egoísta e tal. Eu acho isso muito comparável à June do livro. Ela reconhece e ela tem um certo problema, uma certa questão no livro de não ser a pessoa perfeita, a pessoa ideal. Ela reconhece as falhas. E aí tem quase uma desculpa do episódio passado de uma coisa que a gente reclamou, que foi a rivalidade feminina. Nesse episódio, a June pede desculpa pra Natalie por ter tido esse comportamento. Então mostra que aquele era um processo que ela estava passando e que ela estava construindo essa etapa que ela chegou agora, que é pra ter um propósito diferente final, que é salvar as crianças, e ela não sabe como. Are you sure?
Eu gostei muito desse episódio, mas no final eu fiquei com uma sensação de que ele veio meio tarde na história. E isso dá uma sensação de que a série realmente está caminhando em círculos, porque é um momento de virada da personagem principal. Na verdade, revirou algumas vezes ali, e esse, por ser um episódio um pouco mais lento, um episódio mais reflexivo, me dá a impressão de que ele ficaria melhor no começo da temporada, pra gente poder ter tempo para desenvolver toda essa história que ela criou agora. Mas eu fico pensando também que a partir desse momento podem vir as outras questões que a gente até reclamou no episódio passado, que foram levantadas ao longo da temporada e foram um pouco esquecidas. O modo de revolução das Martas, ou as Martas que a June escolheu e que eram estrategicamente escolhidas para a revolução, o telefone da Serena, algumas coisas que foram criadas e ainda ficaram meio esquecidas, assim. Eu não acho que ele tinha que vir antes, não. Eu acho que ele veio tarde no sentido de que a gente tem 2 ou 3 episódios aí que não precisava. O desenvolvimento da June vindo, se transformando e ficando meio ensandecida, ok, massa. Mas eles enfiaram os negócios nesses episódios, nesses últimos 3 principalmente, que foram assim, pra que isso? A Wolfmath completamente não desenvolvida, os flashbacks da Tia Lídia pra absolutamente porcaria nenhuma, já sabia que ela era uma velha rancorosa que, né, tipo, julga as mulheres e, enfim, não apresentou nada demais, não trouxe assim, ela é por isso, nossa, caramba. Agora a gente tem a June tomando consciência até a partir do diálogo que ela tem com o médico. É um diálogo cheio de meandros, cheio de não dizeres, né? Ninguém fala explicitamente o que quer dizer de fato. Você vê que a June tá brava e, tipo, encara o médico que é parte do sistema e ela, algumas vezes, ela até fala pra ele, né? Mas se você fez um juramento, tinha que proteger todo mundo. Ele, a mulher não é meu paciente. Deixa entender que ele tem consciência do que tá rolando, de que aquilo é péssimo. Até o modo como ele cumprimenta, quando ele fala blessed be the fruit, uma coisa assim, eu achei super debochado na fala do médico. Ele é um cara que tem noção de que aquilo é uma bosta, de que esse sistema é ridículo, é absurdo, mas é também um cara que é uma engrenagem do sistema. Não adianta você só discordar. Você continuando alimentando esse sistema, você tá fazendo parte, né? Tipo, se omitir é fazer parte de uma opressão, de uma agressão. Tanto que quando ele tem o diálogo com a June, ele diz, eu tô honrando a vida dessas aias salvando o bebê. Salvando os bebês, fazendo os partos e tal. Não é suficiente, meu amigo. É patético. Mas, quando ele diz pra June, e você vai honrar a sua filha como? Aí ela fica tipo, pode crer. E aí ela meio que volta a um modo, até por conta do que a Serena diz pra ela também, ela volta a um modo mais, ok, vamos sentar, realmente passei por um processo difícil, tá difícil pra todo mundo, mas eu preciso realmente raciocinar pra descobrir um jeito de derrubar isso aqui. Ou que eu não derrube isso aqui, que eu consiga tirar o máximo de pessoas dessa porcaria. Que é quando a Serena diz pra ela, você deveria ser a mais forte dessas aqui, né? A Serena também nessa temporada veio um processo de que parecia que elas estavam se juntando, que elas iam se juntar, aí a Serena vai lá, vê a Nicole, aquela coisa que a gente viu toda, e aí ela continua com o conceito, tipo assim, essa é uma mulher forte, eu sei do que ela é capaz, apesar dela sofrer do mesmo mal, né? A Serena é uma parte da engrenagem, ela também é culpada desse sistema, bastante até, né? Porque ela tem lá o livro que influenciou as mulheres, enfim. Eu fiquei muito confusa com essa parte da Serena. Primeiro que a Serena é agredida pela June e não a denuncia. Ela só fala pro médico, vai lá dar uns pontos. Ela poderia ter feito algo pior se ela realmente tivesse voltado a ser uma pessoa má. Falei primeiro, né? Agora eu preciso do segundo. Não tem segundo, era só isso mesmo. É só isso mesmo. Essa parte me deixou muito confusa. Ela voltou ela nunca deixou de ser... Você não ficou confuso? Não. O que você entendeu daqui? A Serena, pra mim, também é uma personagem que nessa temporada tá mais complexa. Eu tô gostando, eu acho muito legal a personagem dela, porque ela vem desse processo que eu falei. Ela tava se juntando, ela tem esse clique de, quero minha filha de volta, mas ela não continua, ela não destrata a June de novo. Elas conversam tranquilamente. A June conversou com ela na casa dos Winslow, como se fosse, né, corriqueiro, sugeriu coisas pra elas, tipo assim, elas continuam na relação
amigável, né? Tudo bem entre aspas nessas situações, né? No começo da temporada e com todo o mistério que foi feito, com as falas da June pra ela, mova o ponto, blá 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 blá, parecia que ela estava se juntando a uma espécie de revolução. Aí a gente vê que ela não tava. Mas aí ela não fica... Será que não tava? Então, essa foi a minha dúvida nesse ponto. Mas isso aí quando ela vai descobrir depois, né? Quando ela diz pra June, você era pra ser uma das mais fortes, foi tipo assim, ué, essa mulher aí tá fazendo alguma coisa escondida, Serena tá com alguma treta. Ela só quer a Nicole. Ela tá se lixando pra quem foi para quem fugiu de Gilead. Ela não tá querendo que volte todo mundo, os refugiados e tudo mais, que eles consigam incriminar as pessoas que foram embora e voltem. Que é o que o Winslow quer. Ele falou assim, vamos segurar essa bebê lá pra gente ter carta na manga e ter poder político pra negociar na mesa, quando a gente sentar pra negociar. O tratado de extradição, as coisas todas. Continua um pouquinho daquele problema que a June não sofre as consequências tão duras contra outras pessoas. Nossa, mas esse episódio foi duríssimo. Aí eu já acho que foi um castigo bem dado. No 9º episódio mesmo. Até aqui tava com esse problema. Porque ela ficar ajoelhada lá durante meses, né? Nossa, esperando gente. A Off-Matthew se recuperar. Com aquela luz branca, com aqueles apitos o tempo inteiro. Eu lembrei de uma coisa da vida real, que é minha tia. Uma tia que estava cuidando de uma tia doente. E assim, não era um castigo, era apenas uma pessoa cuidando da outra. A minha tia que estava cuidando começou a ficar mal, assim, mentalmente mal. Porque você fica naquele espaço cheio de luz, cheio de pessoas doentes. Você nem conversa, né? Sim, e fica no caso sozinha. da June, nem não tem nem com quem conversar, né? O médico até explica, né? Isso Você é fica legal. aqui muito tempo, o cérebro atrofia mesmo, confinamento, vai ficando meio doido. De não conversar com ninguém. Não são torturas muito horríveis, assim, horripilantes, mas que vão transformando a pessoa por dentro, né? Gilead em si já é isso, né? Ela vai transformando você de pouco a pouco. I will be here until there's a baby. However long that takes. É um episódio muito pesado. É sobre tortura, é sobre é sobre o extremo que as mulheres de Gilead são levadas. O que acontece com a Natalie é o símbolo do que as mulheres são em Gilead, que são apenas receptáculos para bebês. O problema dela, tipo assim, foda-se se ela vai morrer, quando que ela vai morrer, o paciente é o bebê. E a gente vê isso na sociedade também. Não tão exagerado em muitas culturas, não tão fácil da gente observar em algumas culturas que são mais livres, vamos dizer assim, em que as mulheres são simplesmente isso, assim, alguém para cuidar da casa, alguém para cuidar dos filhos. E não são indivíduos completos, indivíduos que podem ter sua liberdade. Inclusive, Heróico mostra, ou Heróica, né? Já que é a June, mostra já a preparação das meninas gileadianas, das meninas que já nascem nesse sistema ou que chegam bem novinhos, como é o caso da Hannah, né? É pesado porque aí a gente vai vendo, bom, agora elas estão sendo preparadas para engravidar. O que é curioso as esposas não engravidam. Essas meninas vão ser o quê? Elas não vão ser aia, que eles não vão escravizar as próprias filhas, né? O que elas vão ser? Vão criar uma nova categoria dentro do sistema? Eu entendi que, como essas meninas estão indo para o hospital, elas estão indo lá para ver se elas são férteis, se existe a possibilidade delas engravidarem. E elas são filhas das esposas. Eu imagino que elas serão esposas também. Vão fazer ali uns casamentos arranjados com os meninos, que também devem ser de boas famílias, para tentar girar essa roda da sociedade de Gilead. E é uma regressão também, é regredir demais na época das nossas avós, bisavós, de casamentos arranjados. Tipo, ver isso assim no futuro, imaginar isso pro futuro, que desespero. E aí eu fiquei pensando também sobre o ato da June, quando ela revela pra Natalie, que ela vai tirar essas crianças de Gilead. Ela fala especificamente das crianças de Gilead. E daí eu fiquei pensando qual o método que ela vai usar para isso, né? Ela já deixa claro que nem ela sabe. É um regime em que há muito controle de informação, a gente não sabe se é um regime totalitário, exatamente qual que é a dimensão desse estado de Gilead, né? Isso nem é um problema que a série aborda, inclusive. É um país em que é tudo muito controlado, a informação é controlada,
não tem, a gente vê que as pessoas não têm acesso à internet e tal, né? Inclusive, só um parêntese, entre parênteses, a June fala sobre o controle que começou a ter na internet, que eles tinham acesso à Amazon, ela cita a Amazon, e aí que começou a ter... A Amazon pagou pra ser citada, né? Não é que ela cita a Amazon. E aí ela cita o nome do controle que começou a ter em Gilead, isso é interessante. Começa assim. Começa extinguindo, por exemplo, a agência de cinema do país. É assim que começa esse tipo de regime. E aí eu pensei que talvez esse seja um caminho. O que a gente tem ali agora são crianças que a única coisa que elas viram foi esse regime. Talvez o que possa ser utilizado é a própria mídia. De algum jeito conseguir vazar alguma coisa e falar, olha, a vida além disso aqui. Esse episódio foi tão legal... Foi tão mais legal que os outros, inclusive, que ele até retomou a música como um elemento bem significativo na trama. Tem essa música que tá até no quadro, Heaven's a Place on Earth. Eu acho que é isso, inclusive, o nome da música, né? É isso mesmo, né? E que é super irônico. A gente tem a letra que vai tocando, né, nos momentos em que ela aparece, que diz de transformar a Terra num paraíso e vamos fazer o paraíso para a Terra, trazer o paraíso para a Terra e tal, e que no céu as pessoas dizem que o amor vem primeiro, e que é um discurso bastante evangelizador, e o que a gente vê na Terra é justamente o contrário. Na Terra não, né? Em Gilead. É o inferno na Terra, é o oposto. Trazer o inferno para a Terra. A questão do amor também, que é usado, inclusive por muitas religiões, amor, 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 mas não são tão amorosos assim, não são tão respeitosos assim, é o que acontece em Gilead. E tem a questão dos aparelhinhos fazerem o som da música, isso é muito genial, achei muito engraçado. É curioso porque eles não fazem o som da música. Ela começou a escutar mas ela isso. começa a escutar o som da música. Isso é tão da gente mesmo, né? De quando você fica martelando uma coisa, você começa a ver um ritmo que não existe, aquilo não é música, mas ela transforma, né? E aí, pra piorar, nessa música especificamente, toca uma música no episódio inteiro e é só essa música. Isso foi muito da hora, assim. Voltou a ter essa pegada que a gente tava sentindo falta de Handmaids mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se você achou ele bom, se achou melhor que os outros, se achou pior, se não gostou. Vamos conversar, vamos trocar ideia, respeitosamente sempre. A gente sempre pede para ser bem respeitoso. A gente tenta responder todo mundo, porque é muito legal, a gente gosta bastante. Ouçam Casa da Marta, a gente fez um especial sobre bolsonarismo essa semana. Se dá para curtir Bolsonaro e Handmaids ao mesmo tempo, e obviamente na teoria dá, mas é um negócio meio esquisito. Mas na prática é incoerente. Se inscrevam lá no Casa da Marta também, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Anchor, você fala mais do Spotify, né, o que as pessoas mais usam. E também tem o grupo de Handmaids lá no Facebook. Semana passada muita gente pediu pra entrar, foi muito legal, mas vocês têm que conversar lá, galera. O grupo é fechado, mas é só por uma questão de... Ele é fechado, né? Ele é fechado, tipo assim, eu não entendi. Eu tentei deixar ele aberto, mas não deu. O Facebook não deixou. Ó, então, de todo jeito, participem lá. A gente gosta de trocar ideia também. Façam teorias, enfim. É bem massa. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Dá seu joinha. Se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora e não se inscreveu ainda. A gente vai acompanhar... Ah, deixa pra cá. A gente vai acompanhar até o final da temporada. Tem só mais 3 episódios, tá? Acabando. Mais 4, né? 10, 11, 12, 13. Pessoal de humanas. Se vocês tiverem sugestões de série pra gente falar aqui no canal, série que vocês curtem, que também dá pra analisar nesse formato que a gente faz aqui, deixa aqui nos comentários a sua sugestão pra gente falar, que a gente vai amar. A gente tá procurando, na verdade, a ressaca de Handmaids. Quando acabar, fica aquele vazio, né? Porque esse ano já acabou Game of Thrones. Aí Big Little Lies vai estar rolando a segunda temporada, que também tá bem complicada. E, enfim, quando acabar, vai ser também o baque. Tá rolando Euforia, que tá muito da hora. A gente fez até um vídeo aqui no domingo. Sim. Se você não assistiu, é legal, tá muito da hora. Mas depois que acabar Handmaids, eu acho que não tem mais uma grande estreia esse ano, né? Que a gente tá aguardando, assim. Deve ter, mas a gente não tá lembrando. O vira e mexe aparecem umas surpresas também, né? Mas a gente tá se preparando para essa ressaca. Então, se vocês tiverem dicas, a gente tá super aberto a receber. Principalmente de séries que são nessa pegada, assim, que tem impacto social, que tratam de temas que fazem a gente refletir e não só se divertir, né? É bom quando é os dois juntos. Sim. Eu gosto muito.
E a gente já tá se planejando, como você falou, porque também a gente vai tirar férias. E aí já estamos produzindo esse conteúdo com antecedência para não deixar um vazio. Quem for pra Chapada dos Veadores em agosto, corra lá, nós vamos Veadores? estar lá. Veadeiros. Falei veadores? Aham. É porque Dos eu vou ser vereador em aviadores. 2022. Tá. 24. Então tá. Então tá bom. Até É o isso. próximo vídeo. Tchau. Tchau.